Salve, salve nação! Vamos chegar agora com todas as informações do Flamengo nesta terça-feira, dia 15 de outubro de 2024. O nosso Mengão que segue se preparando para dois importantíssimos jogos. Na próxima quinta, tem o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e o próximo domingo, Corinthians, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Iremos atualizar vocês sobre tudo do nosso Mengão. Iremos aqui trazer um recorte do programa do Placar TV, canal Placar TV, que analisaram essa possibilidade de Hugo voltar ao Flamengo. Todos nós sabemos que o goleiro está emprestado à equipe paulista até o final da temporada e o Corinthians tem a opção de compra. Eles já formalizaram a opção de compra, só que a forma de pagamento foi recusada. Então, a novela continua. Se o Corinthians quiser comprar Hugo Souza ou até mesmo utilizá-lo durante a próxima partida na Copa do Brasil, terá que pagar cerca de R$500 mil, que é a multa para que esse atleta atue diante do nosso Mengão. Para vocês, o Flamengo deveria pedir a volta de Hugo Souza para a próxima temporada? Chega, participe e deixa a sua opinião em nossos comentários. Vamos aqui reagir ao pessoal do programa da Placar TV, a quem deixamos os nossos créditos. Link vai ficar na descrição para todo mundo se inscrever e acompanhar o seu excelente trabalho. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, que o Corinthians está fez, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí R$4 milhões por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o MSDP. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo... Sim? Não, só isso. O Corinthians não tá pagando. Não vai ter jogo. Tá reclamando do Ranieri. É isso ainda, né, Luiz? É isso, ele queria dizer que o jogador só pode entrar em campo se tiver tudo pago, Quitado. as parcelas. Mas não tem jogo, quitadas, mas não tem campeonato. Exato. Mas eu acho que Seria muito faz legal. algum sentido. Claro. Pode não estar quitado, mas que pelo menos esteja em dia com os pagamentos. Por exemplo, se o Corinthians comprou o Ranieri em 10 prestações, que já deveria ter pagado, no caso, 5, tem que estar em dia. Se não estiver em dia, eu acho correto, cara. Também acho. Em vez de ficar brigando por fair play financeiro, essas coisas, é obrigar os clubes a serem responsáveis com as suas contas. E isso, pra mim, seria interessante. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu estou do lado ou estava do lado do Cuiabá, até ouvi o Rodrigo Vessone ontem no programa do Band Esportes. Grande Vessone. Ele deu a informação de que o Cuiabá não pagou o Walter até agora. Eu não sei se isso procede. Puxa, seu Mário, olha, pode até ser, Sim. mas eu duvido que esse presidente ia botar a cara a bater desse jeito e devendo pago, dinheiro pro eu Corinthians. também, eu fiquei com essa desconfiança. E o Walter já tá lá há uns 3 anos. Exatamente. Tem pão. Ele falou que consta no balanço do Corinthians em aberto uma parcela do Walter pelo Cuiabá. Um erro não justifica o outro, mas... Então, mas eu, assim como você, eu também fiquei assim, mas espera um pouquinho, o cara não vai dar a cara a tapa desse jeito, tendo... Se tá devendo alguma coisa. Se tá devendo alguma coisa. Então, se alguém souber, se alguém tiver, ou se a gente conseguir, de repente, ligar lá para esse presidente do Cuiabá, me querer, seria até interessante para essa ideia, eu não tenho contato dele, mas eu sei que em cima da hora, assim, é tudo muito difícil. Eu sei que é difícil. O Luizinho talvez tenha... Eu peço perdão aí. Pra ele esclarecer se pagou ou não. Porque se não pagou, ele não tem nada pra reclamar do Corinthians, velho. Se ele não pagou o Walter, o Corinthians não pagou. Ou talvez, Agora, se ele tenha parado de pagar, tá pagando, Walter, tá pagando. Aí vende o Ranieri, aí o Corinthians não paga nada. Aí fala, pô, não vou mais pagar esse cara também, não vou pagar o Walter. Sim. se ele deixou de paga o pagar Ranieri. a partir do momento que não recebeu o Ranieri. Exatamente. Também tem isso. É uma forma de retaliação. Tudo isso precisa ser esclarecido. É. Tudo isso, mas eu concordo com você. Eu acho difícil que o presidente do Cuiabá venha a público pra dizer isso. Que não é nem a primeira vez que ele com o rabo sujo. Sim, e ele tem vindo a público... Desde agosto ele tá falando isso. E dando Desde cacete agosto. direto E dando no cacete Corinthians. direto no Corinthians. Exatamente. Entendeu? Então, se ele, de fato, a informação do Vessone for correta do começo ao fim, aí o Cuiabá perde, o presidente do Cuiabá perde a credibilidade. Exatamente. Se não é bem por aí, se não for verdadeiro tudo isso,
Claro que ele tem razão. Porque é aquela história que eu sempre falei aqui, entendeu? Você compra, você vende um automóvel pro seu vizinho. Você vê, o cara é parceiro, tal, irmão, tal, você vendeu pro cara, assim, me paga em 3 vezes, não tem problema nenhum. Pagou a primeira, aí não pagou a segunda. E você, você tá precisando da grana. Você cobra, cara, não, aguenta aí, eu vou pagar, você tem que ter uma certa flexibilidade, maleabilidade, papapá. Aí no outro dia você acorda e tem um carro elétrico na casa dele, 0 quilômetro. Você, mas você tá me devendo o meu carro, você vai comprar um 0? Que é o Depay. É o Depay. Você não pagou o Ranieri, você contrata o Depay? Não pagou o Mateuzinho do Flamengo ainda? E tem agora Fala. A respeito do Hugo, né? Isso, do goleiro. A informação que eu obtive ontem com o Vene Casagrande, que é um grande amigo e é um cara muito, muito bem informado. O Corinthians pagou as duas cláusulas, né? As duas multas de 500 mil pra ele jogar. Pra ele jogar. Sim. Pagou. E não deve nada disso. E se quiser jogar domingo, vai ter que pagar, a menos que compre antes de domingo e apresente para o Flamengo um avalista, né? Ou a garantia. Um fiador, né? Crível. Porque o que o Braz falou ontem, falou que o mesmo fiador que o Corinthians apresentou, que é a Brax, foi o fiador do Mateuzinho e não pagou. Não adiantou nada e... Quer apresentar o mesmo? Não, pera um pouquinho. Já não me pagou o Mateuzinho. O seu fiador não como é que fala? Não pagou também, não me ajuda. Agora, você quer contratar o Hugo e vai apresentar esse cara como fiador? Não dá. Lembrando que o que tem que pagar pelo Hugo é pouco mais do que 1 mês de salário do Depay. Exatamente. O quanto vai pagar pelo Hugo é 500? O salário, o preço inteiro. Não, 800 mil euros. Tá. Isso aí vai dar 5 milhões. 3 milhões, dá 5 milhões. 5 milhões. O Micheletti me passa uma informação aqui que parece que existe também parece que há uma pendência entre Corinthians e o Marcos Cuiabá. Na atividade, Isso, né? Eu achei conta, aqui, o Cristiano Dash, ele explica isso à Rádio Bandeirantes, né? A versão dele é de que essa dívida, na verdade, vou ler aqui as aspas dele. Uma dívida do Cuiabá com o Corinthians. Nós já notificamos o Corinthians, não é do Walter, é do Marcos Natividade, um jogador que era do Corinthians. Esse jogador veio para o Cuiabá, o Corinthians manteve um percentual econômico desse jogador dentro do Cuiabá. Ele foi vendido em 2022 para o Apoel do Chipre por 200 mil euros, sendo que 60 mil euros eram do Corinthians. O Apoel pagou as parcelas, inclusive a última parcela onde o Corinthians teria o seu direito foi recebida essa semana. Nós recebemos os euros, convertemos em reais e ficamos com o dinheiro. Como é que eu vou pagar um clube com 60 mil euros que me deve 14 milhões de reais? Então ele está segurando esses 60 mil euros... Não, mas eu discordo dele. Para quando ele receber... Você me deve esse dinheiro, companheiro. Eu quero ver a cor do seu dinheiro. A hora que você me pagar esse dinheiro, eu pego ele, acrescento o que te devo e pago o Ranieri. Você entendeu? Mas o Corinthians não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Pois é. O rapaz... E o Walter? Não, mas eu acho que a história do Walter... Essa história não, ele tá explicando que não é do Walter. Não é do Walter. Não é o Walter. A dívida que tem é desse. É com esse daí. A dívida é uma parcela agora de 60... Entendi. Entendeu? Ele recebeu essa semana a última parcela desse jogador. Teria de repassar agora. E o Corinthians não está pagando o Ranieri desde quando? Desde sempre. Desde o começo do ano. Então o presidente do Cuiabá tá cobertíssimo de razão. Abate do advívio do máximo. É o que você falou, ele não ia dar a cara pra bater. Exatamente. É o Marcos Natividade? Eu nem É um jogador de base do Corinthians. Como é que você sabe essas Marquinhos. Ele é chamado de Marquinhos. Jogou na Ponte Preta, eu lembro dele. Como é que você lembra disso? É porque eu vejo o campeonato cipriota. O cipriotão, o Chiprão, eu vejo todo jogo. Mas aí, eu lembro que ele jogou no Sport Recife. Jogou também? Jogou no Sport Recife. Caramba, velho, mas que memória. Aqui ele era Marquinhos. Não, só para refazer meu ponto de vista aqui, a minha opinião. O presidente do Cuiabá, então, está corretíssimo. Não vou repassar dinheiro pro Corinthians neste momento, porque eu acabei de receber a terceira parcela, sendo que ele me deve desde o começo do ano. 14 milhões, é isso? 14 milhões. Não vou pagar. Mil, né? Como é que eu vou passar um dinheiro para ele se ele não me paga? Então o presidente do Cuiabá está coberto de razão. E mais uma vez, aliás, essa diretoria do Corinthians, ela é marcada também pela falta pela despreocupação. Despreocupação, é isso? Existe? Falta de preocupação. Existe? Não falta existe. de preocupação com a imagem do clube, da instituição. Eles não pagam
Olha o Marquinhos Olha ele aí. Esse aí É o Marquinhos, é esse aí mesmo. É. Eu lembro, ele não tinha essa barbicha assim, quando ele jogava na Ponte. É. E- Ele passou pela Portuguesa. O Ranielli passou. Não, o Marquinhos também. Quando ele de carro, Quando ele ele tava passou, indo indo pra pro Corinthians, ele Itaquera, passou pela churrascaria Portuguesa. ali. Você sabe, o né? Ranielli jogou na Portuguesa, em Exatamente. 2020. É mesmo? 2020. Jogou no campeonato que eu nem lembro, porque 2020 foi o ano da pandemia. Eu não lembro nem que teve campeonato de alguma coisa. Agora, é Jogou uma Copa pena. Paulista. É uma pena que o Augusto Melo e quem tá lá hoje Não tem nenhuma não tem nenhuma preocupação com a imagem do Corinthians, gente. Porque tá todo mundo. O Argentino Júnior deu no meio do Corinthians. O Racing também, não foi? Deu no meio do Corinthians. O Cuiabá tá dando no meio do Flamengo. Do Corinthians. O Flamengo não tá dando no meio porque os caras se conhecem, um precisa do outro. Mas tá falando, não, o Landim falou, não, tudo bem, isso é coisa do futebol, a gente vai se acertar, tá. Mas não pagou. Não pagou o Mateuzinho, não apresentou um fiador crível, no caso aí do Hugo Moura, enfim. É Souza, ruim Hugo isso, Souza. entendeu? Hugo Souza, eu sempre falo Hugo Moura. É horrível isso, porque o Corinthians hoje. O Corinthians hoje não. O Corinthians tem um potencial de faturamento talvez maior do que o do Flamengo. Mas não consegue faturar. Não consegue arrumar a casa. E a Leila Pereira deu uma declaração, não sei, por Metrópolis. Acho que por Metrópolis, jornal Metrópolis. Diz o seguinte, escuta, não tem cabimento, gente. O cara não paga ninguém, não citou o Corinthians nominalmente. Não paga ninguém, faz grandes contratações. Como é que faz? Eu pago em dia. Esse é um lado do fair play. Por exemplo, estão criticando o Botafogo, que contratou o Almada, Almada, Luiz Henrique. contratou o Luiz Henrique, etc e tal. E deve muito. Dever é uma coisa. Não pagar é outra. Eu tenho dívida. Tenho certeza que você também deve ter. Todos nós aqui temos. Eu estou pagando minha dívida. Então, o fato de eu ter dívida não significa que eu não posso contrair novas dívidas. Eu posso, desde que eu seja adimplente, sempre. Estou pagando em dia. Agora, ter dívidas como o Corinthians e não pagar é uma coisa. E continuar gastando. E continuar o caso gastando. do teu vizinho que comprou carro elétrico. Exatamente. Agora, ter dívidas como o Botafogo e estar em dia com os seus débitos é outra coisa completamente Eu acho que essa diferente. discussão do fair play ela. Nós fizemos um programa bem legal. aqui, né? Eu também fizemos com o César Grafietti, ele explica bem o que é Tá e à tal. disposição aí no nosso canal. Tá no canal e assim, casa muito com o que a gente tá dizendo. Eu acho que quando ele fala sobre um golpe, a palavra é forte, mas de fato o Corinthians e outros clubes, acho que também tem isso. É importante dizer, não é só o Corinthians, e aí o Corinthians dá muita audiência, a galera aproveita nesse momento. Então, tem outros clubes, o próprio Botafogo tem pendências, digamos. Se a gente tivesse um fair play financeiro, o Botafogo teria que provar que ele tem condições de pagar todas essas dívidas. Mas o Grafietti explica bem que o fair play não é uma coisa que você estabelece de um dia para o outro. É um processo que leva alguns anos e que o objetivo não é punir os clubes. O objetivo é você auxiliar para que eles se organizem. E eu acho que o Corinthians está fazendo muito errado de fato. E acaba sendo um desequilíbrio pro campeonato. Você tira um jogador do Cuiabá, você não paga ele, você concorre com o Cuiabá para ver quem vai cair. Sim. Ou para brigar por título, Sim. enfim, de qualquer forma. E você que não seja. paga, e você não portanto, paga. você não dá a chance do Cuiabá reforçar o seu time. Exato. Com esse dinheiro. Realmente. De fato, Realmente. o presidente do Cuiabá tá correto. E não é só razão. Corinthians e Flamengo e É o que o Luizinho tá falando, Flamengo, é cheio de time que faz Tá isso. cheio de time, Não, Mas o que eu desequilibra. quero dizer é o seguinte, não é só pra Cuiabá e Flamengo que o Corinthians deve. Ah, tá. O Corinthians deve pra muito mais gente. Deve pra fornecedor, deve pra ex-atletas que passaram por lá e não receberam o que tinha que receber. O Corinthians é uma vergonha, gente. Mas não é o Corinthians que é uma vergonha. O que é uma vergonha é quem não ter dirige o Corinthians. o Corinthians não ter um mecanismo Exato. no futebol brasileiro que impeça essas coisas de acontecerem. Precisa ter. O que me deixa assim incomodado é aquilo que eu falei agora há pouco. Essa atual gestão do Corinthians não tem preocupação nenhuma com isso. É uma vergonha, gente. E quem vai pra lama é o nome do Corinthians, não é o nome do Augusto Melo, não é o nome do fulano, cicrano. Aliás, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista, ele é dono de universidade, ele falou ciclano. Ô, Marcelo, não é ciclano, é cicrano. Você é dono de universidade, Marcelo. Marcelo Teixeira. Bom, então, quem tem que estar preocupado? É o nome desses caras que deveria estar na lama agora. Porque são Não do Corinthians. pessoas. E não do Corinthians. É Mas isso. qual é o nome que acaba indo pra lama? O do Corinthians.
Tá todo mundo falando do Corinthians. Porque eles fama estão sempre tentando se salvar, né? Era assim com o Duílio e tal. A coisa começa a apertar e não, vou fazer uma contratação de impacto aqui, depois eu vejo como pago, pra tirar o dele da reta. É isso. Como é que o Corinthians contrata o Memphis Depay? Beleza, bom jogador, pode ajudar e tal, mas não tem a menor condição financeira de contratar um jogador. Ah, o patrocinador vai pagar. Aí o patrocinador se enrola e agora? Como é que faz? Agora quem vai pagar? Quem vai pagar? Exato. Entendeu? Então, mas Eu o duvido, torcedor não gosta de ouvir essas duvido. coisas, mas é a verdade. Vai fazer o quê? Bota a culpa Não, e é no bom mensageiro. deixar claro, você é. Eu torço pro Corinthians, Eu é sou isso. corintiano. E eu acho muito preocupante. E assim, eu vivo falando aqui, as pessoas não como, o Corinthians não vai cair, tem time pior, não sei o que. Cara, o Corinthians pode sim cair, tudo indica que o Corinthians vai cair. Ele tá hoje numa situação perigosíssima. Imagina você cair pra segunda divisão com esse tanto de dívida. Cara, é Não, loucura. Imagina você pagando 3 milha, 4, enfim. Não, isso, É. o cara vai embora. Pro Não, mas Depay eu- jogar a eu- Série B? Não, ele Não, não do vai. Depay tem um Não, contrato, Depay se tá no cair, contrato, ele se cair, ele vai embora. sai. Mas eu acho que se o Mas a Corinthians dívida cair pra tá lá, Série B, é muito diferente da queda do Santos. O Santos não tem poder de negociação com televisão. O Corinthians tem. Se o Corinthians falar assim, escuta, eu tô na Série B, se não me pagarem o mesmo que eu ganharia na Série A, vocês não vão transmitir nenhum jogo do Corinthians na Série B. Eu duvido que qualquer televisão não pague pro Corinthians o que ele quer receber. Vai aparecer. Vai aparecer a TV não sei da onde. Da Arapiraca. Vai pagar. Eu não acho que o Corinthians vai ser impactado financeiramente se ele for pra Série B. Não acho. As rendas continuarão sendo as mesmas. Vai receber o mesmo dinheiro da televisão. O plano de sócio torcedor, do fiel torcedor vai continuar ativo e bem requisitado pelos torcedores. Publicidade, vai continuar essa zona, mas vai aparecer bastante gente. Eu não acho. O que vai acontecer é o torcedor vai ficar ferido, com o coração sangrando. Mas, Sr. tem um Entendeu? detalhe também, que ano que vem começa o novo ciclo de televisão, né? Dos contratos de televisão. Então, o Corinthians, o contrato da Série B é totalmente diferente do da Série A, que tem a Libra, tem a LFU. Então, o Corinthians fora da Série A, isso tem um impacto muito grande, inclusive, para esses grupos. Para né? esses grupos vai ter. E para o próprio Corinthians, porque os contratos com a Série B vão ser negociados separadamente, Então, né? se isso o é grave Corinthians também pro cair, Corinthians. ele vai chegar lá pra dona Liga, União, Liga Forte, né? Liga Tá. Forte União. Mas escuta, eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Eu vou dar a Por mesma essa merreca de audiência, 20 milhões, eu não vou vender pra vocês. Aí essa Liga, a Liga Forte vai fazer. Eu não tenho mais o Corinthians na Série A. Eu tô ferrado. Porque o Santos O Flamengo recebeu tá do da outro Série lado. B O Flamengo 20 tá na milhões. Liga. Exatamente, o Flamengo tá lá do outro lado. É. O Santos recebeu 20 milhões da televisão Flamengo e pela Série B. Palmeiras, né? Vocês acham que o Corinthians vai assinar algum contrato também. pra ganhar 20 milhões com qualquer televisão que seja? Não vai. Claro que não vai. Então, pra mim, o que vai impactar é o coração do torcedor. E vai ser machucado. Vai chorar sangue. Mas já tá machucado, Entendeu? viu? Também já tá mas machucado bem nos ou últimos mal, anos. Tá na Tá Série A, tá sofrido. bem ou mal, Não, está numa assim, tá semifinal sofrido. de Copa do Brasil, bem ou mal, está na semifinal da Copa Sul-Americana. Tá indo, tá indo. Não, pode entendeu? terminar com um ano feliz pro Corinthians. pode. Isso Pode é ter fato. título e rebaixamento. Agora, se cair... Então, se não cair e ganhar um título, pô, ano A Elô, ótimo. que trabalha com a gente aqui, a Elô, o pai dela é palmeirense, mas ela virou São Paulo, ela virou corintiana, né? Tanto que ela perguntou pra ele, papai, né, eu sei que o senhor é palmeirense e tal, mas quem foi o grande ídolo do Corinthians? O que ele falou, Flavinho? Ele falou do Cid Vanderlei Bosquilha. Ele foi super grosso. Isso foi de ofensivo. Elô, Bom, ofensivo não ao se Corinthians. faz, não se faz. Faz isso com a filha. Mas a Elô falou, eu troco os títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana pela Pra não permanência cair. na Série A. Eu não sou corintiano, mas eu trocava também. Eu também trocava. Você Como é que é? troca? Trocar um título pela Pela permanência? permanência? Não, eu tava brincando outro dia. Se fosse os dois títulos, talvez eu trocasse. Sul-Americana e Copa do Brasil e rebaixado, eu acho que eu topo, hein? Imagina que a gente, É louco. imagina que a gente não vai vender de pôster do Coringão aqui, Flavinho. Isso, Bom, você tá pensando Vamos pensar na firma aqui. isso sim, É, isso pôster sim. pra dar e vender. Vamos ouvir o Landim e o Marcos Braz aí falando sobre a questão do Hugo Souza. Vamos lá. Se ele jogar de novo, é mais R$500 pro Flamengo. Só posso te afirmar. Né? O que eu posso falar é que hoje ainda não tem a situação resolvida. Isso que eu posso falar. Agora, a parte jurídica, o embrólio jurídico, a empresa que foi não, eu sei, a empresa, mas ela foi responsável eu esqueci o nome da palavra, a fiadora. Então, assim, isso vai ser com calma, vai ser resolvido, não vai ter problema nenhum. Agora, hoje,
No domingo, o que eu posso te falar é que se ele jogar de novo, é mais R$500 pro Flamengo. Isso eu posso te afirmar. Eles só deixam de pagar a multa depois que tiver totalmente resolvido o negócio. Então, o Flamengo tem um contrato e o contrato é claro, quer dizer, é um contrato que enquanto ele é cedido até o final do ano, por empréstimo, e na verdade tem uma cláusula especial que quando ele joga conosco eles têm que pagar um valor adicional, mas se eles quiserem comprar o jogador, eles depositam o dinheiro da compra e compram o jogador. Simples assim, entendeu? Então assim, a gente vai aguardar, porque eles vão ter que pagar. Se a gente tivemos um problema mais recente aí, que já vazou para a imprensa e tal, em relação ao Mateuzinho e tudo isso. Então, assim, a gente quer que eles paguem. Se eles pagarem, está tudo certo. O Flamengo vai honrar claramente o compromisso que assumiu com o Corinthians, não tem problema nenhum. Está lá no contrato estabelecido. Eles precisam pagar. Vazou pra imprensa. Vazei pra imprensa. Vazamos pra imprensa, quer dizer, vazou pra imprensa. Alguém vazei. Mas enfim, eu acho que não vai ter problema, né? O Hugo vai jogar e tudo mais. Cara, mas assim, ó. É muito difícil. Muito difícil o quê? Mas se eu sou o Flamengo, eu dou um jeito e pego o Hugo de volta. Não É que tem eu acho que jeito. ele não vai querer. Não tem jeito. Porque o Corinthians tem que exercer. E outra coisa. Tá estipulado. Não, o Hugo botou a camisa do Corinthians, ela caiu bem pra burro pra ele. Pra ele. Ah, Pelo amor de Deus. Mas o Flamengo não tem um goleiro melhor do que o Não Hugo. tem, mas ele no Flamengo não jogava o que tá jogando no Corinthians e a torcida pegava no pé dele, coisa que no Corinthians não acontece. A torcida adora ele. A torcida adora o Hugo. Claro. Não, o que era muito O carinho que ele improvável. recebe da torcida do Corinthians, ele não recebeu no Flamengo. Não, a torcida do tá Corinthians estava apaixonada por preocupada. Saiu o Cássio, um dos maiores ídolos, o cara Aí chegou vem, lá não, e sai disse o que não Cássio, teve- Miguel. Vem o Carlos Carlos Miguel. Miguel. Carlos Miguel vai embora, agora acha o Hugo. Se o Hugo for embora, mas quem que vai jogar no gol? Não, Minha avó? Imagina. Ela vai bem? Ela cata bem. Morreu, coitadinho. Salve, salve nação! Vamos agora, repercutir um pouco, falar um pouco sobre essa situação de Hugo Souza, goleiro que é atleta do Flamengo emprestado à equipe paulista Corinthians, só que nesse momento vive esse impasse. Será que Hugo Souza vai voltar para o Flamengo na próxima temporada ou a equipe paulista vai comprar os seus direitos? Lembramos que para que o Corinthians tenha Hugo Souza de maneira definitiva, terá que pagar cerca de 4,7 milhões de reais pelo seu passe. O Corinthians já pagou R$1 milhão em seu empréstimo e também pagou R$1 milhão referente a 2 jogos que o atleta enfrentou o Flamengo. E se o jogador ainda for colocado na próxima partida entre Flamengo e Corinthians, no próximo domingo, semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians terá que pagar mais R$500 mil, mais uma vez pagar a multa. Então o Corinthians aí se vê, sem saída. Ou compra o jogador ou paga o Flamengo para que o jogador atue no próximo domingo. Vamos trazer agora todas as informações do Flamengo nesta terça-feira, dia 15 de outubro de 2024. O Flamengo que segue se preparando aí para enfrentar 2 grandes jogos. O Flamengo enfrenta o Fluminense na quinta-feira e enfrenta o Corinthians no próximo domingo. São 2 importantes jogos que irá ditar aí a sequência da temporada. Se o Flamengo vencer o Fluminense, continua sonhando aí com o título do Campeonato Brasileiro. É difícil, é complicado, mas quem sabe se os próximos confrontos, as equipes que estão à frente do Flamengo também não tropeçam. E se vencer o Corinthians, o Flamengo também vai para mais uma final de Copa do Brasil, para enfrentar o Vasco da Gama, que seria um clássico regional, ou o Atlético Mineiro, time de Minas Gerais que vem investindo pesado em toda a temporada. Felipe Luiz pode usar trio de ataque inédito na escalação do Flamengo em jogo contra o Fluminense. Lembramos que nesse período, o Flamengo cedeu seus jogadores para as suas seleções. Os jogadores de Arrascaeta, De La Cruz e Varela foram para a seleção uruguaia. Tem também os jogadores que foram para a seleção brasileira e para a seleção chilena. O Flamengo cedendo aí muitos jogadores para as suas seleções. Então, com certeza, esses atletas poderão até estar na partida diante do Fluminense.
mas não sabemos se terão condições físicas de atuar em alto nível. Com isso, Felipe Luiz já está montando a sua equipe ideal, porque não sabe se vai poder contar ou não com esses jogadores. Então, esses atletas que ficaram, né, treinando serão os atletas que irão enfrentar o Fluminense. Um novo trio de ataque pode aparecer na escalação do Flamengo no jogo contra o Fluminense. Nesta quinta, Felipe Luiz comanda a preparação para o clássico pelo Brasileirão e usou uma formação inédita em setor ofensivo nesta quinta. Bruno Henrique, Gabigol e Michael. Isso mesmo, Michael, que vem voltando de lesão, é um atleta que na sua última passagem com a camisa do Flamengo se destacou bastante, foi jogar lá no time de Jorge Jesus e retornou ao Flamengo agora. Teve uma lesão, está retornando aos poucos e pode ser titular nessa partida diante do Fluminense. Bruno Henrique também é um atleta que ainda, na minha opinião, está deixando a desejar. E Gabigol tem tudo para dar a volta por cima, basta ele querer. Jogador que está em fim de seu contrato, termina no dia 31 de dezembro, é um atleta que pode sim aproveitar esse momento e Felipe Luiz já demonstrou que tem total interesse em recuperar o atleta. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o novo treinador testou o trio inédito em atividade pela manhã no CT. Dessa forma, Michael ficou na ponta direita, Bruno Henrique ocupou a ponta esquerda e Gabigol seguiu como centroavante. Caso repita a mesma formação no jogo contra o Fluminense, será a primeira vez que o trio, com Michael, Bruno Henrique e Gabigol, começa uma partida na escalação do Flamengo em 2024. No entanto, o novo treinador vai definir os 11 iniciais do Mengão no último treino do elenco antes do Clássico. Após treinos na manhã de segunda e terça, os jogadores do Flamengo têm atividade na tarde desta quarta. Sendo assim, o trabalho marca o último dia de preparação para o jogo da 30ª rodada do Brasileirão no Maracanã. Jogo muito importante, né? É um clássico que tem dois opostos. O Flamengo brigando aí para ser campeão desse torneio, já o Fluminense brigando para não ser rebaixado. O Flamengo muito organizado no que diz respeito à questão do elenco, o Flamengo contratou bastante, já o Fluminense permaneceu com aqueles atletas que foi campeão da última Libertadores da América, mas infelizmente não vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Com isso aí o Flamengo tem tudo para fazer uma boa atuação, apesar dos desfalques, né, por lesões ou até mesmo jogadores que não vão ter condições físicas por estar defendendo as suas seleções, o Flamengo também ainda fica com uma excelente equipe e tem tudo para conquistar os 3 pontos. O trio com Michael, Bruno Henrique e Gabigol ainda não foi confirmado na escalação do Flamengo por conta de Gonzalo Plata. Isso porque o atacante equatoriano entra em campo nesta terça, com a seleção nacional pelas eliminatórias da Copa, e depois viaja de jatinho para o Rio de Janeiro. Dessa forma, o ponta-direita ainda treina com Felipe Luiz na atividade que encerra a preparação. Esses jogadores que estão defendendo suas seleções, o Flamengo preparou aí, né, uma estratégia para que eles cheguem mais rápido ao Rio de Janeiro. E assim Felipe Luiz tenha total noção se eles terão condições físicas ou não de participar dessa próxima partida. Então é isso aí, nação. Pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Placar TV ficará na descrição como forma de créditos.